Há pouco tempo, nós publicamos um vídeo incrível sobre os homens mais ricos do mundo. Nele citamos um personagem histórico, bem controverso, o irlandês-americano Andrew Carnegie, que durante um bom período foi disparadamente o homem mais rico do planeta. Hoje, eu vou te contar como um imigrante que frequentou a escola por apenas 5 anos saiu da miséria e se tornou o maior bilionário da sua época. Caso você não me conheça, meu nome é Maurício Santos e, como sempre, é um prazer te receber por aqui, na Fatos Desconhecidos. Então, já clica no like, pega aquele lanche, dá uma ajeitada aí na cadeira e vamos pro vídeo. Andrew veio ao mundo no dia 28 de novembro de 1835, muito longe dos Estados Unidos, lugar onde o futuro bilionário iria fazer a sua fortuna. Carnegie nasceu na cidade de Dunfermline, na Escócia. E muito ao contrário do luxo que conquistou em solo americano, sua vida na terra natal era, no melhor dos termos, de uma pobreza e miséria incrível. A mãe dele trabalhava fabricando sapatos e o pai era costureiro. Tinha habilidade com tecidos e vários materiais de couro e linha. Você sabe o que estava acontecendo nessa época? Não se preocupe que eu vou dar aqui uma breve explicação sobre o período. Em 1835, o mundo passava pela Revolução Industrial em sua forma mais intensa. E foi assim que vários artesãos e manufatureiros viram seus pequenos comércios sendo esmagados pelas grandes fábricas. Os pais de Andrew faziam parte desse grupo de trabalhadores que não conseguiam mais competir com os preços baixos dos produtos industrializados. Desempregado, o pai de Andrew vagava pelas ruas da cidade implorando trabalho para as pessoas, acompanhado do filho. Ver o homem ser humilhado nas ruas foi algo que influenciou a vida de Andrew. No ano de 1848, a família decidiu se mudar da Escócia em busca de uma vida melhor em outra região. Nosso personagem tinha apenas 13 anos de idade e o lugar escolhido foi a Terra da Liberdade, os Estados Unidos da América. Partindo com apenas 20 libras no bolso, a família chegou na cidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. Os pais de Andrew, mesmo falando inglês, ainda tiveram dificuldades para se ajeitarem na nova cidade. Foram ainda mais alguns anos de miséria na família Carnegie. Anos de sofrimento que moldaram o caráter do nosso jovem protagonista. Principalmente porque os tempos difíceis levaram o rapaz a não ter opção. Ele teria que largar a escola e arranjar um emprego para ajudar no sustento da família. Ainda muito novo, Andrew já trabalhava em fábricas, nas caldeiras que davam energia para as máquinas. O dia de serviço era longo, muitas vezes passando das 10 horas diárias. E além disso, não é nada tranquilo trabalhar carregando carvão o dia inteiro. Mas o futuro milionário era esperto e se destacava entre os outros meninos. Com 16 anos, arranjou um emprego em uma companhia de telegrafia. Ele andava a cidade inteira de bicicleta, levando mensagens de uma pessoa para outra, algumas delas muito importantes. Essa gente logo viu que Andrew era um rapaz muito inteligente. O jovem decorava o nome de todos com muita facilidade. E, com 17 anos, já era um perito em código Morse, conseguindo falar as mensagens rapidamente enquanto os bips iam tocando. O cérebro ágil e o espírito trabalhador desse jovem guerreiro chamaram a atenção de Thomas Scott, o gerente da Companhia Ferroviária da Pensilvânia. Ele contratou Andrew para ser o seu secretário pessoal. O salário? $35 por mês. Algo em torno de $1.000 nos dias de hoje. Um salário humilde, com certeza. Porém, começava aí o caminho de sucesso e de polêmicas de Carnegie. Alguns anos depois, quando tinha 21, ele já era o superintendente da companhia. Acontece que a empresa era simplesmente uma das maiores do planeta, um lugar que estava cheio de contatos e possibilidades. Andrew começou a escalar no mundo corporativo e, depois de muitos anos, uma oportunidade um tanto quanto difícil apareceu. Em 1861, estourou a Guerra Civil Americana. Carnegie, que já era um funcionário bem colocado, conseguiu subornar militares para escapar do conflito, pagando uma quantia que hoje valeria em torno de $30 mil. Tá, e como Andrew arrumou essa grana?
Mesmo que fosse um funcionário de destaque, $30 mil não é um valor fácil para qualquer um. Lembra dos contatos que o rapaz tinha na companhia? Alguns deles, especialmente seu mentor, Scott, aconselharam que ele investisse dinheiro no mercado financeiro, principalmente no petróleo. Você sabe muito bem que apostar no petróleo foi um bom movimento, ainda mais no começo. E é desses investimentos que Andrew começou a ter renda para aplicar. Além de escapar da guerra civil, ele viu uma oportunidade única de negócio. O homem percebeu que, nos conflitos, as frágeis pontes de madeira eram destruídas facilmente. Ele inaugurou então sua própria empresa, a Keystone Bridge, que construiu aí pontes sólidas de aço. Mas o próximo passo seria a grande sacada de gênio da sua vida. Pode ser um pouco polêmico falar isso, e você vai entender o porquê. Acontece que uma característica bem conhecida de Andrew era a sua ambição e dureza. Carnegie percebeu que se controlasse todo o processo produtivo do aço e depois construísse o próprio aço que fabricou, seus lucros seriam muito maiores. Logo, ele fundou uma mineradora e também uma construção de trilhos ferroviários, um tipo de transporte que crescia constantemente nos Estados Unidos. Além de tudo isso, voltando à parte da polêmica, Andrew misturava esse movimento corporativo de gênio com o fato de não ser um grande fã de ter concorrentes. O bilionário ficou famoso por jogar baixo nos negócios, como, por exemplo, espalhar notícias mentirosas para acabar com a reputação de outras companhias de aço. Essas empresas, menores, com a imagem abalada dentro do mercado, se viam forçadas a serem vendidas por preço de banana para Kennedy. Os funcionários de Andrew também não tinham muita sorte. O rico empresário era famoso por contratar pessoas para trabalhar por 364 dias por ano, permitindo que folgassem apenas no dia 4 de julho, data da independência americana. Carnegie foi também um combatente dos sindicatos que vinham surgindo, contratando até mesmo capangas para que agredissem grevistas. Mas esse movimento dos trabalhadores também bateu na porta do nosso personagem. Carnegie, quando percebeu a situação, simplesmente demitia imediatamente qualquer que fizesse greve ou ainda faltasse sem um bom motivo. Em um protesto feito em uma de suas fábricas, cerca de 10 mil empregados, furiosos com os baixos salários e as condições precárias de trabalho, entraram em confronto com uma milícia armada contratada por Andrew para proteger a empresa e os novos trabalhadores. Esses operários novatos eram imigrantes, que aceitavam receber bem menos do que os outros colegas mais experientes. Ironicamente, chegando próximo dos 70 anos, Andrew, que sempre foi chamado de covarde, o que eu já explico, entrou em uma outra fase da vida. Carnegie era acusado de ser hipócrita e covarde pelas pessoas porque, publicamente, defendia melhores salários e condições mais seguras de trabalho, o que era muito diferente de suas ações. O homem ainda usava um bode expiatório para as investidas contra os trabalhadores. Henry Clay Frick era um sócio de Andrew, embora tivesse uma pequena parte nas ações da empresa. Além disso, existia uma espécie de trato entre os dois. Frick seria o responsável por coordenar publicamente a empresa. Ou seja, quando eles decidiam cortar os salários dos trabalhadores ou ainda aumentar as horas de produção, quem fazia os anúncios era Frick, o seu sócio. Em certo momento, foram tantas as ações contra os operários que Andrew começou a ser chamado pela mídia de o homem mais odiado da América. Porém, na velhice, cansado dos negócios, ele resolveu vender a companhia Carnegie. O valor? Nada mais, nada menos que $480 milhões, elevando Andrew ao posto de homem mais rico do planeta. Estima-se que hoje a fortuna dele valeria algo em torno de incríveis $310 bilhões, o fazendo ser, por exemplo, cerca de 2 vezes mais rico que Bill Gates na atualidade. Carnegie surpreendeu mudando totalmente seu objetivo de vida durante a velhice. Ele já vinha há alguns anos investindo em bibliotecas públicas pelos Estados Unidos. Depois de se aposentar dos negócios, entrou de cabeça no mundo da filantropia, doando até o momento da morte, em 1919, cerca de 90% do que tinha. Uma de suas frases mais conhecidas foi: "Homem que morre rico, morre em desgraça."
Muito se fala sobre se toda essa filantropia seria um modo que Andrew achou de se redimir por todas as maldades que cometeu em sua vida. Fato é que a figura de Kennedy é complexa e muitas vezes contraditória. Há quem afirme que ele deve ser lembrado como um homem de negócios implacável e um grande filantropo. Mas tem gente que diz que nada deve ser celebrado pela memória dele. Um cidadão cruel que não teve compaixão de ninguém ao seu redor. Eu não sei dizer, porém, fala pra gente aqui nos comentários o que você achou desse homem tão controverso, com uma história de vida incrível. Um monstro ou um líder nato? Bem, eu fico por aqui, mas logo logo eu tô de volta, hein? Fique com Deus, um grande abraço e tchau!